Mas eu quero falar então ainda da relação deste filho mais velho com o pai. O relacionamento então do pai. Eu quero convidar você a ler Lucas capítulo 15, verso 29 ao 30. Diz assim: mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volto para casa, esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Não sei se você conseguiu perceber a fala deste filho. O filho mais velho, ele representa na parábola todos aqueles que vivem de forma absolutamente moral, na religiosidade, no legalismo, aprisionados nas regras comportamentais. Representam aqui todos os batistão, representam aqui todos os presbiterianão, representam aqui os católicos, os umbandistas, os muçulmanos, os hindus, representam todas as pessoas que tentam chegar ao Pai por seus esforços, por sua própria fé, por seus comportamentos morais. Vivem a vida entre a culpa e a intolerância, porque fracassam constantemente, não conseguem ser o que eles mesmos exigem de si, mas não deixam de exigir a perfeição de si e daqueles que o cercam. Nas igrejas, em nossas igrejas de forma geral, nós temos a presença maior dos filhos mais velhos. Talvez alguns até um dia foram o filho pródigo. Viveram a vida de forma amoral e imoral. Buscaram satisfação longe da casa do pai, mas que um dia caíram em si e retornaram para os braços do pai. Mas ao longo dos anos, se esqueceram de como se vive e estabeleceram condutas e normas para tentar conquistar o pai. O filho mais velho entrou em crise ao saber que o pai estava feliz pelo retorno daquele que o havia desprezado e o envergonhado. Então ele diz ao pai: estou trabalhando todos estes anos como um escravo. Nunca te desobedeci. E mataste um novilho para este teu filho. Veja que ele não chama de irmão, né? Para este teu filho. O que ele está perguntando para o pai é: como você pôde fazer isso comigo? Agora, este filho, ele se via como um escravo. O pai não o via desta forma. Ele aponta para o pai a sua justiça própria. Trabalho como escravo para o Senhor, nunca o desobedeci. Como quem diz: eu mereço o novilho, não aquele teu filho que te desprezou, que te desonrou. O filho mais velho não percebe que ao tentar ser justo demais, ele se tornou insensível à vida. Ele foi se aprisionando emocionalmente e psicologicamente em seu desejo de conquistar o pai e de se mostrar melhor que o outro filho. Que ele acabou se tornando então insensível à própria vida. Ele não conseguia celebrar o novo nascimento do seu irmão. Ele não conseguia se alegrar por aquilo que era mais precioso e valioso. O irmão que encontrou salvação. Ele se tornou seco, amargo, chato,
A vida já não corria em suas veias, mesmo morando na casa do pai. Ele não conseguia dançar e se alegrar, pois a vida para ele era amarga. Todos os dias ele estava trabalhando arduamente para tentar mostrar que era merecedor do amor do pai. Ele não conseguia viver a liberdade que o pai lhe dera, pois era prisioneiro das próprias regras que ele estabeleceu a si mesmo. Eu preciso trabalhar. O pai nunca o proibiu de tomar um cabrito, mas ele não conseguia pegar o cabrito e matá-lo. Não conseguia se alegrar com seus amigos porque se tornou prisioneiro do próprio legalismo que construiu, das próprias leis que ele criou para si mesmo. E eu quero dizer, não é possível construir relacionamentos saudáveis quando se vive acreditando que o outro te faz de escravo. Quando você se sente prisioneiro, refém das vontades do outro, esta relação não pode ser saudável. Quando você não tem liberdade para errar, quando você não tem liberdade para dizer não ao outro, essa relação vai tornar você doente, sem vida, sem doçura. Porque não há amor nessa relação, apenas regras comportamentais. O filho mais novo, ele se distanciou do pai fisicamente, geograficamente. Ele foi para uma terra distante. Eu não quero ter nada com meu pai, não quero ser lembrado pelo meu pai. E ele se afasta e se distancia. Entretanto, o filho mais velho se distanciou do pai emocionalmente, mesmo vivendo na casa do pai. Ele não buscou conhecer o coração do pai. O pai estava perto, mas ele não passava horas conversando com seu pai. O pai podia ser abraçado por ele, mas ele preferiu viver como escravo e impôs a si mesmo regras. E ao impor para si estas regras, acabou acreditando que o pai era severo, quando o pai não era. Ao escolher viver daquela forma, ele fez com que a imagem do pai para ele fosse de um homem distante, sempre pronto a cobrar algo dele. Um pai que passava pela fazenda e ia contando quantas cabeças tinha de novilho, e ele não podia pegar nenhuma, porque senão o pai iria se enfurecer com ele. O pai que ele criou não tinha abraço para dar. O pai que ele criou era um homem da punição. Não tinha tempo para festejar com o filho. Não tinha tempo para se alegrar com o filho. E eu quero dizer para você que todas essas relações que nós aqui falamos precisavam passar por um processo de cura. Todas as relações humanas precisam ser curadas. As relações desta parábola estavam quebradas. E Jesus está dizendo que tantos que viviam fora da prática religiosa, quanto aqueles que viviam na prática religiosa, tanto aquele que vivia no mundo de forma amoral e imoral, como aquele que vivia sustentado neste mundo por regras e comportamentos morais, precisavam passar pelo processo de cura em suas relações com Deus e com seu próximo.